E agora nós começamos. Essa é a última frase do episódio 4 da terceira temporada de House of the Dragon, dita por Ormond Hightower, iluminado pelo fogo de dragão como se ele fosse um santo num vitral. Essa frase é particularmente emblemática porque é uma pista de que a Dança dos Dragões ainda guarda os seus capítulos mais sangrentos. Oi, eu sou Gustavo Cunha e o episódio 4 da terceira temporada de House of the Dragon é aquele momento em que a série finalmente tira a rolha do frasco e deixa a gente sentir o cheiro verdadeiro do Ormond Hightower, né? Porque até aqui o Lorde de Vila Velha vinha se apresentando como um homem refinado, né? Tomando seus banhos perfumados, escrevendo belas baladas, estudando os livros de história, colecionando tapeçarias e desprezando os ignorantes. Um cavalheiro renascentista perdido em Westeros. Mas esse episódio existe para provar uma verdade inconveniente que atravessa toda a obra do George R.R. Martin. Quanto mais perfumado o Lorde, meu chapa, mais atenção você deve prestar ao que ele tá tentando esconder. E o que o Ormond esconde por baixo de toda essa perfumaria, nessa coleção de produtos Jequiti, é, sem exagero, o plano mais ambicioso e mais perverso dessa guerra inteira. E hoje, gafanhoto, eu e você vamos destrinchar tudo isso. Bom, aviso dado, certo? Spoilers completos do episódio pela frente, e quando eu for comparar com o livro, eu aviso de novo, tá certo? Muito bem, vamos começar pelo tabuleiro, velho, porque a jogada do Ormond só faz sentido quando a gente entende o terreno. Tumbleton é uma cidade mercante da Campina, né? Sem exército, sem muralha decente, sem invocação nenhuma pra guerra. O Lorde local, o Lorde Footleigh, tinha meia dúzia de homens ali pra defender o lugar, né? E é justamente por isso que essa cidade é perfeita. O Ormond não ocupou Tumbleton apesar de ela ser indefesa. Ele ocupou Tumbleton porque ela é indefesa. A cidade tinha acabado de declarar apoio a Rhaenyra, então cada homem, mulher e criança ali viram na prática um escudo humano, bucha de canhão totalmente dispensável. Repara na construção dessa armadilha, velho. Se a Rhaenyra mandar os seus 6 dragões queimarem a cidade, ela assa o próprio povo e o reino inteiro passa a ver ela como um novo Maegor, né? Referência ao terceiro rei Targaryen, Maegor o Cruel, que usava dragões para derreter septos com gente ainda ali dentro, né? Se ela não atacar, o Ormond fica sentado numa fortaleza de reféns a poucos dias de marcha de Porto Real. Então ela perde se agir, perde se esperar. Isso é uma jogada brilhante para colocar a rainha em xeque. E o mais perturbador é o teatro que o Ormond monta por cima dessa crueldade, né? Quando o soldado dele, o tal Garrick de Bosque Branco ali, tenta se aproveitar da Cat, a esposa do Hugh Hammer, que tá morando na cidade com o irmão, o Ormond convoca um julgamento público e condena o seu próprio soldado a uma punição brutal e exemplar. Aos olhos do povo de Tumbleton, ele acabou de se provar um ocupante justo, firme, mas equilibrado. Só que nós, espectadores, descobrimos o homem por trás da cortina um pouco mais tarde, né? O julgamento não foi um ato de justiça, foi um ato de gestão de imagem. O cara precisa da cidade calma porque os civis são a munição dele. É a versão medieval daquela tática de conquistar corações e mentes, né, que exércitos de ocupação usam desde sempre. Você trata bem o povo dominado, não por bondade, mas porque uma revolta ia atrapalhar o cronograma. E é justamente aqui que a coisa fica realmente interessante, porque quando o Ormond pergunta para os Footleigh restaurar a linhagem legítima ao trono de ferro significa o que exatamente? Todo mundo assume que ele tá falando do Aegon II, né, o rei deposto, só que o episódio vai fechando o zoom, de certa forma, bem devagarinho até revelar a verdade. O Ormond não quer o Aegon no trono. Ele não quer o Aemon no trono, ele despreza os dois. Na cabeça dele, a linhagem legítima de Westeros deveria ser a linhagem Hightower. E ele tem em mãos o instrumento perfeito para instalar essa nova administração, o príncipe Daeron, o caçula da Alicent, que ele criou desde bebê como escudeiro e pupilo lá em Vila Velha. E aqui vale a primeira parada para reflexão, porque é nesse ponto que a série reescreveu o personagem de um jeito fascinante. Vamos ao livro. Em Fogo e Sangue, o Daeron é loiro platinado como qualquer Targaryen de cartilha, né? Ele passou a maior parte da infância em Porto Real e só foi mandado para Vila Velha por volta dos 12 anos. O Viserys, aliás, tentou de tudo para criar um laço entre o Daeron e o Jace, o primogênito ali da Rhaenyra, porque os dois tinham quase a mesma idade e eles até dividiram a mesma ama de leite. Não funcionou, cara. O Daeron dos livros cresceu detestando os filhos da Rhaenyra tanto quanto os irmãos mais velhos dele. E agora, olha o que a série fez. O Daeron, da TV, foi entregue aos Hightower ainda bebê de colo. Viu a mãe uma única vez nos últimos 5 anos e um detalhe visual que não é acidente nenhum. Ele tem os cabelos castanho avermelhados da Alicent, não o loiro dos Targaryen. Quando a Alicent confessa, eu queria que ele fosse um Hightower, e quando o Ormond declara, os seus irmãos estão perdidos, mas você permanece um Hightower, a cor do cabelo do menino faz todo sentido. A série transformou o Daeron, de um quarto filho genérico do time verde, num coringa
nesse campo de batalha ideológico. Um menino gentil, com a aparência dos Hightower, mas com sangue de Valíria, sendo disputado entre a herança do dragão e a doutrinação do tio. E que doutrinação, meu amigo! A cena final desse episódio no septo de Tumbleton é onde o verniz do Ormond racha de vez, né? Ele encontra o Daeron fazendo carinho na dragão dele, a Tessarion, manda o menino parar de tratar aquela besta com afeto e despeja em cima do próprio sobrinho, um garoto que ele criou como filho, um discurso de supremacismo puro contra metade do sangue do rapaz. Lembra o que ele disse? Ele diz: há uma mácula no seu sangue, os Targaryens são uma raça selvagem, pobre em intelecto, mas rica em astúcia. Com feitiços sombrios, eles criaram abominações para subjugar o que era nosso por direito. Reflita comigo sobre o que esse trecho significa, cara. O Ormond, ele não é só um lorde ambicioso jogando o jogo dos tronos, né? Disso o Westeros tá cheio, do Otto lá até o Tywin Lannister. O Ormond é um fanático religioso que acredita que os Targaryens são uma espécie inferior sustentada por magia negra e que a família dele é a estirpe superior injustiçada pela conquista. E para você entender de onde brota esse ódio, a gente precisa dar um passo atrás na linha do tempo, porque esse rancor não nasceu com o Ormond. Ele é uma ferida de família com mais de 100 anos de idade e tem endereço certo, a conquista do Aegon I. Antes do conquistador desembarcar com as irmãs e os 3 dragões, não existia um trono de ferro, né? Não existia um rei de Westeros. O próprio nome, 7 reinos, vem daí, né? O continente era um quebra-cabeças de 7 coroas independentes e soberanas, cada uma com a sua dinastia milenar, guerreando entre si desde sempre, né? Os Stark reinavam no norte como reis do inverno, havia supostos 8.000 anos. Os Arryn eram os reis da montanha e do vale, trancados lá no ninho da águia. Os Lannisters eram reis do rochedo, sentados naquela montanha de ouro deles. Os Durradon eram reis da tempestade, no castelo que depois ia vir a Ponta Tempestade dos Baratheon. Os Martell governavam Dorne. O tirano Harren, o negro, dominava as Ilhas de Ferro e as terras fluviais ao mesmo tempo. E na Campina, a região do Ormond, reinavam os Gardeners, os reis jardineiros de Jardim de Cima, uma das linhagens mais antigas de Westeros. Aí chegou o Aegon. Em 2 anos de fogo e sangue, cada uma dessas coroas caiu de um jeito diferente. O Harren virou cinza dentro da própria Harrenhal. O Torrhen Stark ajoelhou sem lutar, entrou pra história como o rei que se ajoelhou, por exemplo. E o rei da Campina, um cara chamado Mern Gardner, teve o pior destino de todos, cara. Ele foi incinerado no campo de batalha, campo de fogo, a única batalha em que os 3 dragões lutaram juntos, e a linhagem inteira dos Gardeners morreu com ele. Agora, presta atenção no que veio depois, porque é aqui que mora a mágoa dos Hightower. Com o trono de Jardim de Cima vago, o Aegon precisava escolher a nova casa regente da Campina, certo? Quem foi que ele escolheu? Os Tyrell, que na época não eram reis, eles não eram nem lordes, velho, eles eram os mordomos dos Gardener, a família que administrava o castelo pros verdadeiros donos. Enquanto isso, os Hightower de Vila Velha, que já tinham usado a coroa da Campina na antiguidade, que eram de longe a casa mais rica e poderosa da região, que controlavam a maior cidade de Westeros, o Farol, a cidadela dos mestres, a sede da fé dos 7, foram solenemente ignorados. O conquistador passou a régua e deixou a família mais ilustre da Campina se reportando aos antigos porteiros do vizinho. Velho, você entende que na cabeça de um Hightower, isso não é uma mera decisão administrativa, isso é uma humilhação histórica. E tem uma camada final de ironia nessa história também, porque foi um Hightower que abriu as portas pro Aegon, cara. Quando o conquistador marchou sobre Vila Velha, o Lord Hightower da época decidiu não resistir. E o Alto Septão não só rendeu a cidade, como ungiu o Aegon com os 7 olhos, dando à dinastia do dragão a bênção oficial da fé. Foi a capitulação que legitimou tudo. Então, quando um fanático como o Ormond olha pra trás, ele não vê só injustiça cometida contra a família dele, ele vê a própria família dele como cúmplice desse pecado original. Some a isso o vínculo umbilical dos Hightower com a fé dos 7, que já guerreou abertamente contra os Targaryen na época do Maegor, por causa da poligamia, dos casamentos incestuosos, né? E você tem um homem convencido de que derrubar a dinastia do dragão não é traição, é correção, é uma missão divina, é desfazer um século depois o erro que os antepassados dele engoliram calados, é uma guerra santa.
Mas o instrumento dessa missão divina ainda precisa ser devidamente forjado. E é por isso que esse episódio termina do jeito que termina. O Ormond arrasta o irmão da Cat, né, o ferreiro, que só socou um soldado ali para defender a família, e ordena que o Daeron execute o cara. O menino ainda tenta resistir com a única arma que ele tem na mão, né? A pergunta: a misericórdia não é uma virtude de um rei? E a resposta do Ormond é uma facada dupla, né? Isso soa como algo que o seu pai diria. Pro Ormond, cara, parecer com Viserys é o pior insulto possível. O Daeron, então, sem alternativa, mata o homem. A Tessarion queima o corpo e o tio faz uma reverência pro sobrinho pela primeira vez no episódio inteiro, porque na cabeça dele, esse é o momento em que nasce um rei. Velho, isso é muito pesado. O detalhe que muda tudo nessa releitura, né? O episódio já tinha nos entregue a chave dessa relação uma cena antes, quando chega aquele corvo de Harrenhal avisando que o Aemon e a Veiga não vêm, né? O Daeron percebe a explosão do tio chegando antes dela acontecer. Ele tira o criado da sala, se encolhe ali num canto, e isso é um reflexo condicionado, né? De quem já se vê ameaçado há muito tempo, fisicamente, seja psicologicamente. Até a Tessarion rosna quando o Ormond estica a mão em direção ao rosto do menino, né? Lembre-se, dragões nessa mitologia sentem o que o cavaleiro sente. E aqui o detalhe realmente peculiar, né? Como a Alicent revela, o Ormond tem uma sensibilidade extrema a odores. Por isso que ele vive fungando aquele pomo de ervas, né? Por isso os banhos intermináveis, por isso o incenso queimando em cada cômodo que ele ocupa. O sujeito construiu uma bolha perfumada, né? Pra não sentir o cheiro do mundo real. E convenhamos, depois de tudo que a gente viu nesse episódio, faz sentido. O cheiro que ele mais precisa mascarar é o cheiro podre que acompanha ele mesmo, né? É claro que ele poderia ter usado o meu link da Amazon para mandar vir produtos mais efetivos para esse fim, como esse perfume, o The One, que é o perfume que o Tata usa e recomenda. O Ormond poderia mandar vir esse amaciante de roupas perfumado também nas cores dos Hightower, ou até esse odorizante de carro, que ele poderia, sei lá, pendurar no cavalo dele para partir para as batalhas, sempre cheiroso, né? Assim, o Ormond estaria sempre com o perfume em dia e ainda estaria ajudando esse canal a permanecer no ar, porque usando o meu link da Amazon, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, no comentário fixado ou no QR Code que tá aparecendo na tela, você manda vir tudo que você precisa para você ou para sua casa, não paga um centavo a mais por tudo isso. A única diferença é que uma parte do seu investimento se transforma na matéria-prima para que o Tata produza as essências teóricas mais inebriantes, as fragrâncias hipotéticas com notas de especulação que só esse alquimista olfativo pode produzir para você. E se você não for mandar vir nada hoje, pelo menos deixa o like, se inscreve aqui no canal, faz isso pelo Tata como um reconhecimento, um mimo por esse vídeo que deu um trabalhão para fazer, tá bom? Muito bem, de volta ao que a gente estava falando. Enquanto o Ormond envenena Tumbletal, Porto Real tá afundado em problemas mais mundanos, né? Ratos e boletos. A Rhaenyra se senta num pequeno conselho que faz jus ao nome, né? Tá minguado aquilo lá, sem mestre da moeda, sem mestre das leis, com o Corlys Velaryon montado num porco, dando as costas pra corte, porque a rainha se recusou a legitimar os filhos bastardos dele, e é a missária quem entrega a jogada política mais efetiva, né? Nomeia um mestre da moeda pra servir de para-raios. Quando os impostos chegarem e o povo urrar, a fúria vai recair sobre o funcionário, não sobre a coroa. E a escolha da vez é o Thorin Manderly, o cara que trocou aquelas farpas com a rainha no episódio passado. Bom, aqui a gente tem mais um desvio do livro, né? Em Fogo e Sangue, quem ocupa esse cargo é o Lord Bartimus Celtigar, que era um conselheiro antigo da Rhaenyra, e os impostos impopulares dele ajudaram a virar o povo contra a rainha. E a série aqui descartou o nobre Celtigar e adiantou o Manderly, né? Um personagem que no material original só ganha relevância nos reinados seguintes. E o grande mestre Orville, né? Que no livro passa esse trecho da história toda apodrecendo uma masmorra por ter servido ao Aegon, né? Aqui ele mantém o posto no conselho. Uma palavrinha mais sobre a missária, aliás, porque o figurino dela está contando uma história paralela aqui, né? Os vestidos dela estão ficando mais e mais claros a cada episódio, você notou? Né? Com bordados ali que lembram até escamas de serpente no decote. O verme branco, como ela costumava ser chamada, assumindo a sua forma final. E a comparação inevitável com aquele outro mestre dos sussurros que vai ocupar essa mesma função, nessa mesma fortaleza dali há mais de um século, o Varys, a aranha, também se faz necessário. Os dois nascidos em Lys, os dois ex-escravizados, os dois indispensáveis ao poder sem jamais se sentarem no trono, os dois genuinamente preocupados com o povo pequeno,
né, a aranha e o verme. A série tá construindo essa linhagem espiritual entre os dois. Olha essa coisa maravilhosa, né? E agora nós vamos pro vale. Daemon vai até o ninho da águia cobrada da Lady Jaine Arryn, os homens prometidos, né? Ele leva um fora glacial, a mulher não perdoa nem a promessa quebrada da Rhaenyra. Mandou 2 dragões bebês ao invés de um dragão de verdade, nem o histórico do próprio Daemon, né, que já tentou abocanhar Pedra Runa depois de enviuvar da primeira esposa dele em circunstâncias, digamos, suspeitas. Ela aceita entregar ouro só pra ver o cara pelas costas, mas na saída o Caraxes desobedece. E um dragão desobedecendo seu cavaleiro, meu chapa, nessa série sempre é o prenúncio da tragédia. Foi assim quando a Vhagar engoliu o Luke, foi assim quando Roubovelhas fez aquela bagunça toda na goela, o Caraxes fareja outro dragão e leva o Daemon direto até a caverna onde o bicho tá se escondendo e encontra a Raina. Coitada da moça, cara, tá virada num trapo, né? Cabelo cortado, sujo de fuligem, cheia de cicatrizes, vivendo no exílio autoimposto com o dragão dela e carregando a culpa pela morte do Jace. Pra quem leu o livro, sim, né, a série fundiu a Raina com a Nettles, né, a Ortigas, a menina plebeia que domou Roubovelhas em Fogo e Sangue, e me parece que a Raina vai terminar os seus dias como a Nettles terminou no livro. Eu não vou dar spoilers sobre isso agora, porque é uma história que a série vai contar. A escolha do Daemon diante da menina é o momento mais humano dele em 3 temporadas, né? Ao invés de entregar a coitada pra rainha, ele arranca a cabeça de um coitado de um pastor de cabras que teve a infelicidade de estar passando por ali no momento, manda o Caraxes estourar o corpo do cara até ficar irreconhecível e apresenta a cabeça em Porto Real como sendo a do Cavaleiro Misterioso. Ele protege a filha, traindo a esposa. E a Missária, meu velho, claro, fareja a mentira na hora, né? Olha só, ela tá guardando essa carta pra jogar depois. Quando essa bomba estourar, e ela certamente vai estourar, o casamento real vai precisar de um bom terapeuta, né, pra dizer o mínimo. Tá, mas e o Aegon, cara? O rei de verdade nessa história toda. Ah, o Aegon está vivendo o pesadelo mais pedagógico de Westeros, né? Ele e o Larry chegam a Pouso das Gralhas, o cenário da batalha que quase matou o rei, e encontram o corpo do Sunfyre estendido no campo. Que cena triste, meu chapa. Na série, o dragão dourado tá presumivelmente morto e virou atração turística, né, de um saqueador, com esse espertinho ali cobrando pedágio para quem quiser tocar na carcaça. No livro, atenção, porque o Sunfyre sobrevive à Batalha de Pouso das Gralhas. Ferido demais para voar, é verdade, mas até um dragão que não pode voar continua sendo um bicho bastante perigoso. Eu tenho para mim que ele ainda vai desempenhar um papel absolutamente central no desfecho dessa guerra. Papel que, aliás, a própria série mãe de Game of Thrones já revelou pela boca do insolente Joffrey Baratheon, diga-se de passagem. Então, quando o Aegon, ele abraça ali o cadáver do dragão e sente que o bicho talvez esteja vivo, eu não consigo ler isso como um delírio, você entende? Eu leio como uma profecia. Se o Sunfyre acordar num momento de desespero do seu cavaleiro, ia ser um dos grandes momentos da temporada. Enquanto isso, o Aegon, né, atendendo pelo codinome de Gregor, uma piscadela marota ali e sombria pro futuro Sir Gregor Clegane, o Montanha, que queimou o rosto do próprio irmão, diga-se de passagem, é rebaixado a carregador de balde de fezes, cara. Obrigado a beijar a bota de um chefe local totalmente chinelão. Que situação, Aegon. O homem que mandava queimar cidades, né, não consegue nem garantir a própria janta. É humilhante, é justo e pode ser exatamente a fornalha que vai moldar, que vai transformar esse personagem em alguma coisa nova. E a gente fecha o mapa com o Sir Criston Cole e o Gwaine Hightower chegando a uma Harrenhal fantasmagórica vazia, né, onde só restou a Alice Rivers, agora desfilando ali com um belíssimo vestido roxo de realeza, né, dona de fato do castelo, jurando que o Aemond e a Vhagar fugiram ao saber da queda de Porto Real. Mas como você se lembra, a última vez que a gente viu o Aemond, ele tava, coitado, apunhalado, deitado, implorando ajuda justamente pra ela. O Gwaine quer correr pra Tumbleton e se juntar ao primo. O Criston prefere uma guerra de guerrilha suicida contra o exército que tá em marcha pro sul. E quem conhece o livro sabe que essa estratégia vai levar a um momento muito importante, né, da história, um momento conhecido como o baile do açougueiro. Bom, eu não vou detalhar pra você do que se trata isso, mas prepare seu coração, meu chapa, porque apesar do nome, essa não é uma celebração dançante de um profissional de venda de carnes. E ainda sobrou espaço pra grande bomba silenciosa desse episódio. Helaena está grávida. No livro, o terceiro filho dela, o pequeno Maelor, já existia antes da guerra começar, né? A série apagou ele e agora reintroduziu o personagem como uma gestação secreta. Pensa no que isso significa. Se nascer um menino, ele é o herdeiro direto do Aegon II, uma ameaça viva, tanto para Rhaenyra quanto por projeto de coroação lá do Daemon. Aquele olhar de pavor da Alicent ao perceber que a filha tá grávida diz tudo, né? Nesse tabuleiro, um bebê nesse momento não é uma bênção, é um alvo.
Então o episódio abre com um coelho no capim de Dumbledore, um símbolo clássico do recomeço, e fecha com o Ormond declarando que agora tudo começa, banhado ali pela luz do fogo da Tessarion, como um profeta iluminado. A simetria é proposital, né? E é cruel. O recomeço que o episódio anuncia não é o recomeço de esperança, é o recomeço da mesma reivindicação ao trono, das traições, de mais uma guerra dentro de uma guerra. Verdes contra pretos, cara, isso já era. Agora são verdes contra verdes, tios contra sobrinhos. Gafanhoto, esse episódio deixou claro uma coisa: em meio aos dragões, o monstro mais perigoso de Westeros é aquele que coleciona tapeçarias, escreve baladas e cheira muito, muito bem. Não esquece que tem aquele meu link da Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo pra você mandar vir tudo que você precisa pra você e pra sua casa, e de quebra ajudar esse canal a permanecer no ar. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.